É desse jeito, povo abençoado. Estamos com a primeira aula desta nova matéria do curso básico em teologia, turma das terças-feiras. É isso mesmo. Se você não anota, vai dar zebra. Hoje é a primeira aula, isso aí, da nova matéria do curso básico em teologia, denominada Homilética 1, a arte de pregar sermões, homilética 1, porque ela vai aparecer de volta para quem for embarcar no MED em Teologia, vai se encontrar com essa matéria. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, graça e paz, Shalom Adonai. Tem um monte aqui de saudações, né, que se eu for dar a lista toda, a gente não vai terminar, não. Mas é uma alegria muito grande, né, rever a todos vocês. Quero apresentar aqui uma aluna nova e duas alunas que não são novas, né? Mas elas são novas na fé, são novas na idade, né? Cada uma delas tem 16 aninhos de idade, né? São bem jovenzinhas, né? Estão lá na Carolina do Sul. O áudio está fechado, gente, por isso que eu já fechei, porque alguém se dá uma gargalhada estrepitosa aqui para não machucar os ouvidos. Gente, quero apresentar, então, pelos novos convidados ou pelas novas alunas, nossa irmã Ilana Albuquerque. Irmã Ilana, dá um tchauzinho aí. Isso, olha o sorriso da irmã Ilana. É tão grande que tem uma luz ali em cima dela. Está vendo aqui? Tem uma luz em cima da irmã Ilana. Meu Deus, acho que a irmã Ilana fez isso de propósito, né? Ela já tem um sorriso bonito. Eu falei, quer saber uma coisa? Vou colocar uma luz em cima de mim para ficar mais bonito. Mas está certo, irmã Ilana, a senhora é uma estrategista da parte de Deus. Temos também nossa irmã Tatiana Tardim. Olha, ela nunca chega tarde. É tardim, mas ela nunca chega tarde. Está ali, irmã Tatiana, com os cabelos que eu nunca vou ter, irmãos. Por mais que eu lute, mas os cabelos dela é um privilégio de poucos. Irmã Tatiana, por favor, aqui. Dá um tchauzinho para o povo. Isso. Lá no cantinho da tela está nossa irmã Carolina. Olha lá, olha lá. Olha o sorriso da irmã Carolina, né? É que ela não gosta muito de aparecer na tela, não. Mas estica um pouquinho sua irmã Carolina, por favor, para o povo. Isso ali, essa nossa irmã Caroline, estão ali na Carolina do Sul. Essas nossas irmãs já estiveram estudando outras matérias, elas estarão fechando o curso básico em teologia. Então, graças a Deus pela vida da nossa irmã Ilana, irmã Tatiana, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo também nossa irmã Caroline, que nós dizemos a essa trindade, né? Uma trindade, né? Ilana, Tatiana e Caroline, que nós dizemos essa abençoada trindade que nos agracia com a sua presença em nosso meio, que nós dizemos... Sejam bem-vindos no nosso meio. Amém. Deus os abençoe. Né? Eu também não posso... tá difícil, irmão. O peito aqui está meio cheio hoje, né? Não é cheio de ar, não. É cheio de emoção, de muita alegria. Graças a Deus, creio que vocês já devem ter olhado lá no grupo, né? Fizemos uma postagem para a glória do Senhor, tudo é para a glória dele. Tivemos hoje um café da tarde que vou te contar. Só faltou você. Que pena, meu Deus. Só faltou você. Que café. Irmã Vanessa, seu esposo Wince, nos receberam coisa de Marajá. Me senti um sheik nas Arábias. Quando eu vi aquela mesa, uou, isso aqui é para 15, né? A gente era 6. Né? Nossa irmã Vanessa, está ali nossa irmã Vanessa, para quem não conhece, irmã Vanessa, isso, irmã Vanessa foi a nossa recepcionista, foi a Cicerone ali, foi muito lindo, tivemos um café com ela, seu esposo Wince, que é o aluno da quinta-feira. Temos ali o Abissai, né? Olha, Abissai, com todo respeito, pessoalmente tu é mais bonito. Abissai, tu é mais bonito, Abissai. Pessoalmente. Agora, o abraço do Abissai é um negócio que queima, gente. Eu abracei o Abissai, mas parece que tinha um ferro elétrico no peito dele, né? Eu encostei nele e falei, uau, é a unção de Deus no Abissai, né? E o Fábio, que é a turma da quinta-feira. Então, nosso muito obrigado. Nossa irmã Vanessa, o Wince, né, que estuda na quinta, Abissai. Fábio, foi muito lindo a companhia de vocês, um cafezão. Só faltou você. Se o Elton tivesse lá, né? Irmão Wilson, o Cleito, lá de Curitiba, a irmã Rosilene, a irmã Ana Lu, a irmã Mary, o café ia acabar rapidinho, né? O queijo, o presunto, ia virar fumaça, mas tudo bem. Quem sabe aí, né? A gente vai ter, nós vamos fazer cafés regionais, né? Eu vou voltar em agosto, né? De repente aí vou tomar um cafezão com o irmão Elton, a irmã Mary juntos,
pegar o irmão Wilson, arrastar o pastor Juarez, que não consegui ir de novo me encontrar com ele. É assim, irmãos, a gente tem essa alegria de estar tendo esse privilégio. Não é a distância geográfica que vai nos separar ou nos manter distantes, mas é um privilégio saber que Deus nos dá condições, né? Eu vou estar viajando muito a Massachusetts por causa do meu seguro de saúde que eu tenho aqui em Massachusetts. Eu estou agora em Salgos, né, hospedado no hotelzinho. Aqui estou ministrando, então, a aula. Peço as vossas orações que amanhã eu retorno, então, para Orlando. E no princípio de agosto eu estou aqui de volta para fazer outra bateria de exame. Né? Quem sabe nessa, né, eu encaixo aqui com o irmão Elton, com o irmão Wilson. Vou ficar só 2 dias. Vamos fazer um milagre aí em 2 dias, estando aqui em Massachusetts. Gente, a conversa está boa, mas vamos para a aula, que é a aula que interessa. Até sábado eu já estarei liberando as notas atrasadas das matérias para todos vocês. Quero parabenizar, não é? A boa maioria de vocês foram, maravilha, na prova de hermenêutica. Né? Um número pequeno, não vou dizer quantos, tá? Mas a maioria aí se deu bem. Mas o número pequenininho escorregou na salsicha, com azeite, infelizmente. Como alguém disse hoje para mim, né? Eu estava viajando de trem para Lowell, pastor, me faltou concentração, não vou dizer por ética, me faltou concentração. Da próxima vez, pega a garrafa e agita, aí a concentração vai ficar do jeito, tá? E você não vai se esquecer. Era suposto um irmão não errar em certas questões, e olha, você pode achar engraçado, ele errou o que não era possível errar. Então, esse irmão vai entrar no Guinness, no livro dos recordes. Errou o que não era suposto errar. Mas, amém, Deus é bom, então eu parabenizo os alunos que alcançaram uma boa nota, né? Uma razoável boa nota. Deus abençoe, né? É só o começo. Irmã Ilana também vai sorrir no mundo. Quando ela tirar a primeira nota dela, né, ela não vai entender nada, né? Um pauzinho com duas bolinhas. Entenderam? Um pauzinho com 2 bolinhas, 100. Entendeu? É o que Deus deseja para que todos nós avancemos. Todos receberam a apostila? Irmã Tatiana, confere lá no seu e-mail. Já mandei a sua apostila por e-mail. Todos receberam a apostila? Todos? Todos. Isso. Manalu está na sua mão a apostila, correto? Maravilha, maravilha. Manalu está um pouquinho hoje cansada, é normal. O dia de hoje, para muita gente, foi pesado, pesado. No meu também foi bem corrido aqui em Massachusetts. Amanhã estou de volta para minha casa em Orlando, né? 7h30 da manhã estou pegando o voo. E, se Deus quiser, já na parte da tarde, estamos aí na companhia da família. Abra sua apostila. Já queremos também agradecer a você que já pagou a mensalidade do mês de julho. Lembra-se, hoje é 19 de julho. Aqueles que ainda não pagaram a sua mensalidade, de boa, você tem até o dia 30. Mas não deixa passar o dia 30, não. Senão complica o teu lado e o lado nosso. Tá? E, na medida do possível, até dia 30, na medida do possível, faça pagamento da sua mensalidade referente ao mês de julho. Vamos lá no sumário, gente. Essa matéria aqui vai ficar curtinha para a gente estudar em 5 semanas, mas a gente tem que fazer um esforço. Havendo necessidade, ficamos para 6. Não podemos passar de 6, né? Mas vamos tentar encaixar em 5 semanas. Lembre-se, vocês que passaram pela matéria anterior, nós estudamos princípios de hermenêutica e exegese. E qual é a surpresa que nós temos ao abrir a apostila? A necessidade da exegese. Claro, nossa irmã Ilana, que está entrando hoje, ou irmã Tatiana e Carol, podem ficar um pouquinho perdidas. Né? Bom, elas já passaram, né, pela hermenêutica e pela exegese. É só pegar a apostila que elas já estudaram e vão fazer uma recapitulação. Já ao contrário, a irmã Ilana não passou ainda por essa matéria, pode trazer uma pequena dificuldade, não é coisa de assustar, tá bom, irmã Ilana? Fica bem tranquila que aquilo que a senhora não conseguir pescar ou pegar, eu estou à sua disposição, né, para lhe atender off, né, lhe dando um auxílio por telefone, um auxílio por videoconferência, uma mensagem de áudio ou de vídeo. A senhora não vai ficar no ar, é o que eu costumo dizer. Para um aluno da Academia Beré ser reprovado, tem que ser mal de roda. Muito mal de roda. E aqui é tudo gente boa de roda. Quer ver alguém bom de roda no mundo, irmão Wilson? Ele é o veterano de todos os alunos. Mas põe homem bom de roda
Só olha lá, o sorriso dele, ele é muito modesto, por isso que ele não pode confessar. Mas é bom de roda, maravilhoso. Gente, se você tiver uma dúvida, irmão Wilson está aí para te ajudar. Tá? Não é somente eu, irmão Wilson está autorizado a te socorrer no momento de dificuldade. Mas vamos lá. Lá no sumário você vai ver a necessidade da exegese. O que é? Entender as palavras bíblicas dentro do seu conteúdo original. Vamos falar sobre a definição e a relação da retórica e a homilética. Vamos falar dos requisitos essenciais à pregação eficiente. Vamos falar dos requisitos fundamentais ao sermão. Algumas observações sobre o sermão. Vamos também falar a necessidade de um texto bíblico, critério para escolha do texto bíblico. Já estou na outra página, na página 3, tá? Estou falando resumidamente o conteúdo da nossa apostila. Vamos falar sobre o sermão, os tipos de sermões, não é? O textual, o expositivo, o temático, partes construtivas do sermão, bons hábitos na pregação e conselho aos pregadores. Esta apostila, como você está lendo, introdução, ela não tem a pretensão de ser uma apostila completa. Ela não tem uma pretensão de ser um manual completo da homilética. Mas essa apostila, de maneira resumida, vai te dar o quê? Base, para você entender que pregar a palavra de Deus, além de termos a necessária unção, temos que ter uma organização a ser seguida. Deixa eu fazer aqui algumas perguntinhas. O áudio está fechado, mas quando você for participar, não se esqueça de abrir e de voltar a fechar, porque eventualmente o som que pode sair atrás de você vaza e todo mundo ouve ao mesmo tempo, né? Na turma da segunda-feira tem uma aluna que tem 4 cachorros e eles andam todos dentro de casa. E a irmã esquece, né? Gente, é uma cachorrada violenta. Eu falei, minha irmãzinha. Aí eu já faço assim para ela, ó. A boquinha do cachorro. Quando eu faço assim, ela já... Ô, pastor, desculpa. Ela já fecha o áudio, né? Mas são 4 cachorros que eu vou te contar. Deixa a gente ensurdecido. Mas eu creio que nenhum de vocês tem cachorro aí no fundo, né? Esqueci de apresentar nosso irmão Cleiton. Desculpa. Ele está tão bonito com aquele óculos que ele ficou irreconhecível. O Cleiton já é bonito. De óculos, então, tá. Irmão Cleiton, dá um tchauzinho aí. Irmão Cleiton é de Curitiba, Paraná. Pelo amor do guarda, lá de Curitiba, terra bonita. Só não é legal lá no inverno, não lembra Massachusetts em janeiro ou fevereiro, é geladeira. Tá? Deixa eu voltar a fita. Obrigado, irmão Cleiton. Deixa eu fazer aqui algumas perguntinhas a vocês. Eu gostaria que vocês fossem o mais sinceros possíveis. A intenção da pergunta não é para constranger, é para nós entrarmos numa linha de orientação, ok? E em cima dessa linha fazermos a introdução da matéria. Quantos de vocês já ouviram mensagens, pregações no seguinte estilo? O elemento pregador começa a pregar. Ele usa um texto, presta muita atenção. De repente, isso talvez entre 5 e 10 minutos que ele está ministrando a mensagem, parece que ele sai fora dos trilhos. Ele está em cima de um texto. E esse texto traz um assunto. Mas, de repente, entre 5 a 10 minutos, ele está falando de uma coisa que não tem nada, absolutamente nada a ver com o texto. E a coisa piora entre 15 e 20 minutos. Por quê? Dá a impressão que ele está completamente perdido. E quando ele percebe em si que ele está perdido, ele começa a fazer menção de vários textos totalmente o quê? Desconectados, que não tem nada a ver com o outro. É como ele mesmo se deu conta. Ih, pisei na maionese, ou pisei na jaca, ou errei. E aí ele começa a criar situações para não perder a atenção do público. E a coisa fica terrível, porque ele não consegue, depois de 20, 25, 30 minutos, fechar a mensagem, dar uma conclusão de uma maneira coerente para que entendamos a mensagem
que ele pretendeu pregar. Alguém já teve essa experiência de ouvir pregadores dessa natureza? Sejamos sinceros, alguém já teve essa experiência? Olha, a Vanessa já teve, Cleiton, Absai, Elton, Tatiana, Carol, irmã Rosa. Eu creio que todos nós, né, já tivemos esse tipo de experiência. É desagradável, horrível. Você está ali numa sede tremenda de ouvir Deus falar através da pregação da palavra, da mensagem de Deus. De repente, o pregador se perde. Há outros que não conseguem introduzir a mensagem. Começam a falar muito de si, começam a dar muitas ilustrações, começam a dar excessivos números de testemunhos. E chega 25 minutos, ele não começou a mensagem. Da meia hora, ele está lá falando dele, da cor da calça dele, da cor do sapato, da comida que a sogra fez. Quando dá 40 minutos, aí ele começa a pregar, aí arrebenta com a igreja, arrebenta com o povo. Aí vocês me perguntam, por que isso acontece? E não poucas vezes, muitas vezes. E às vezes com tanta frequência que você fica desgostoso e traumatizado em querer ouvir uma mensagem. Mas isso é importante que tenhamos em consideração. Não podemos, generalizar os pregadores. Vamos partir desse princípio aqui. Toda mensagem, além de possuir unção, ela precisa ter um mínimo de organização. Um mínimo. Como funciona este mínimo? Se você quiser anotar, não é nada de errado anotar, embora está aqui, em detalhes, mas é só para fixar melhor na sua mente. Toda mensagem ela precisa ter uma estrutura básica, em 3 partes. Me acompanhe. Toda mensagem precisa ter uma estrutura básica constituída de 3 partes. Porque no momento que você trabalha com essas 3 partes, e elas são diferentes, porém elas estão o quê? Interligadas entre si. Anote aí. A primeira parte de uma mensagem se chama introdução. A primeira parte de uma mensagem é chamada de introdução. A segunda parte de uma mensagem se chama corpo. É o que vai dar o conteúdo da mensagem. A segunda parte de uma mensagem se chama corpo. A terceira e última parte de uma mensagem é chamada corpo, C-O-R-P-O. Corpo, 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 exatamente. Introdução, primeira parte. Segunda parte, corpo, C-O-R-P-O. A terceira e última parte de uma mensagem, conclusão. Conclusão. Existem pregadores que têm boa retórica, boa lábia, boa expressão verbal, mas não sabem organizar esta ordem. Não tem introdução, o corpo é totalmente perdido e, pior, não sabem concluir a mensagem. Vamos à apostila e vamos começar a caminhar nesses 3 passos. Entenda que também o esboço de uma mensagem ele tem que ter a mesma estrutura. Introdução, corpo e conclusão. Você vai me perguntar, qual é a finalidade de um esboço? O esboço ele serve de um mapa, de uma bússola. Quantos conhecem um mapa? Alguém conhece aqui mapa? Mapa. Se alguém não conhecer mapa, fale comigo. Eu mando de graça um mapa de plástico do Randall McNally, da sua cidade. Sério. Eu tenho coleção de mapas de plástico, aqueles mapas dobráveis, até no plástico, na embalagem. Se você não tiver o mapa... Bom, eu acho difícil que você não tenha um mapa,
porque todo telefone celular tem um aplicativo de mapas, seja do Google, seja da Apple, todo telefone celular tem um aplicativo. Quem tem aí no seu celular um aplicativo de mapas? Vamos lá. Já está resolvido, então eu não preciso mandar. Pô, eu estava aqui com a esperança de mandar um mapa bonito aí para vocês, então eu já não mando, porque todo telefone celular tem um aplicativo de mapas. O esboço na homilética é um mapa. Sim, irmã Ana Lu? Isso daqui que o senhor está dando é você fazer uma redação. É você ter introdução, vários parágrafos e a conclusão. Irmã Ana Lu, irmã Ana Lu já está na unção. Gente, né? Eu estou percebendo que nas 3 últimas aulas, irmã Ana Lu está no propósito. Irmã Ana Lu, com todo respeito, só está no propósito. Isso me alegra demais. Só por causa dessa introdução da irmã Ana Lu, ela já faturou 50. Irmã Ana Lu, continua assim, irmã Ana Lu. 50 pontinhos já para a irmã Ana Lu dar um sorriso. Vai, uau! Ela não começou com o pé direito, não. Ela começou com o corpo inteiro. Exatamente isso, irmãos. É uma redação. Pastor, pensa num cara ruim fazer redação. Agora eu te peguei. Se você é esse cara ruim de fazer redação, nós vamos rir junto para glorificar a Deus. Como é que é? O senhor vai me salvar a pele? Eu vou te salvar a pele. Vou te ajudar a fazer uma redação no capricho e dentro da palavra de Deus. Excelente, irmã Ana Lu. Olha, irmã Ana Lu não poderia ter usado a melhor comparação. O esboço de um sermão é exatamente, exatinho, a redação de uma mensagem. Agora, preste atenção. Esboço não é para ser lido, sob hipótese nenhuma, diante do grupo ou diante da igreja. E tem uns que, por falta de uma orientação básica, eles estão lá. Ó, já viram aquela pessoa que está com esboço, o mais discreto possível, aquela coisa pequenininha. Daqui a pouco você percebe que ele está lendo parte por parte. Esboço não é para ser lido. A menos que haja uma necessidade, entende? De fazer uma referência um pouco extensa que contenha ou esteja contido dentro do esboço. Mas esboço não é para ser lido na frente da congregação. Repito, se você tem que fazer uma referência um pouco comprida, extensa, longa, aí justifica a leitura. Fora isso, não caia no erro de ler pregando, lendo um esboço. Além de ser uma falta de ética, uma falta de compostura, é um procedimento totalmente fora de lugar. Vamos lá. Página de número 5. Necessidade da exegese. Só os alunos que fizeram a matéria de hermenêutica e exegese. Somente a irmã Ilana, que não fez, ela está isenta de responder essa pergunta, e ela, obviamente, não é obrigada, nem a irmã Tatiana ou Caroline. Se quiserem responder, fiquem à vontade, embora elas não estudaram assim agora, nesse período, mas elas já passaram por esta matéria, então elas fiquem à vontade, caso queiram responder. Mas quem de vocês pode me responder, em poucas palavras, a diferença entre a hermenêutica e a exegese? Matéria fresquíssima, fresquíssima. Ainda está cheirando bolo. Por falar em bolo, rapaz, hoje eu comi um bolo bonito, de cenoura. E a autora do bolo de cenoura ainda disse, né? E não está legal esse bolo. Imagine se na cabeça dela se tivesse legal, mas estava maravilhoso, né? Acho que até a imagem dela congelou. Falei do bendito do bolo, entreguei a irmã Vanessa. Eu estava falando do bolo, a irmã Vanessa estava congeladinha. Tá? Então, agora vamos lá. Vocês podem ficar à vontade. Qual a diferença básica entre hermenêutica e exegese? Está cheirando bolo de cenoura. Essa matéria está fresquinha. Abra o áudio e me responda. Qual é a diferença básica entre hermenêutica e exegese?
Se alguém não me responder, opa, então o problema está em mim. Ou não sei aonde. Para a gente refazer essa matéria do zero. Vamos lá. Hermenêutica trata da interpretação e trabalha junto com a exegese. A exegese, você estuda o texto nos originais para melhor extrair a origem da palavra. Ai. Eu não posso ficar quieto diante da declaração do irmão Elton, não. Parabéns, irmão Elton. Recebeu lá de New Jersey a unção da irmã Ana Lu, que bateu em cheio na sua cabeça. Meu Deus, deixa eu anotar aqui. Irmã Ana Lu, irmão Elton, já começam com 50. Papai do céu, que lindo, gente. Ninguém sai perdendo. Quando você participa, você só tem muito a ganhar. Aí lá no final você vai se assustar. Ué, 100 para tudo? Que negócio é esse? 100, ainda não está vendo isso. Aí você vai se lembrar que você deu a sua participação e, consequentemente, não podemos ficar Só que calados. com isso tem os fatores, né, que a exegese ajuda, que é o contexto remoto, contexto histórico. Isso tudo, a partir dos originais, você compreende o contexto da situação que ocorreu naquele período, né? Prendeu direitinho, irmãos. Olha só, irmão Elton está seguindo a tabuada da hermenêutica. Parabéns, irmão Elton. Olha, talvez lá em... Olha lá, irmã Rosilene. Irmã Rosilene está com um problema no áudio. Perfeito, irmã Rosilene. Maravilha. A irmã Rosilene mandou agora uma mensagem, ela está com um pequeno problema no áudio, tá? Mas parabéns, irmão Elton. Achei que vamos ter que tomar esse café em agosto. Em agosto eu estou voltando aqui a Massachusetts, vamos lá. Eu quero ouvir irmão Elton. Irmão Elton, estou percebendo que ele vai dar um bom professor. Entendendo as diferenças básicas, a hermenêutica ela estuda o sistema de interpretação do texto bíblico, enquanto a exegese estuda a qualidade do texto diante dos originais, hebraico, aramaico e grego. Oh, que interessante. Então, vamos lá. A necessidade da exegese na homilética. Definição. A palavra exegese significa extrair a mensagem do texto. Portanto, a função da exegese bíblica é, humanamente falando, trazer à luz a mensagem da parte de Deus, conforme registrada nas Escrituras. Deste modo, muita atenção aqui, se for necessário, coloca um highlight para você não se esquecer disso. Por favor, gente, não se esqueçam disso aqui. Para a introdução da matéria de homilética, isso aqui é importantíssimo. Olha só. Deste modo, a exegese é oposta à exegese. Que isso, pastor? As palavras são parecidas, são muito. Não confunda conhaque de alcatrão com catraca de canhão. É algo parecido. Exegese e exegese. Exegese, tirar do texto. Já exegese, atitude que consiste em tentar fazer o texto dizer o que queremos, torcer as evidências em favor de nossas concepções previamente dogmatizadas. Vamos trocar isso em miúdos? 80% dos pregadores, presta atenção, isso aqui é grave, 80% dos pregadores não usam nem a hermenêutica e nem a exegese. Sabe o que eles usam? A exegese. E o que é a exegese? Acham, pensam, criam uma ideia que o texto bíblico está dizendo aquilo que eles pensam, acham e consideram correto, sem uma base teológica. Pastor, Sim. As pregações agora da Supergraça? Desse jeito. Quem já ouviu falar das pregações sobre o assunto Supergraça? Eu fico pensando, deve ter aí uma Mulher Maravilha,
um super-homem na história, deve ter algum herói da Marvel por detrás disso, porque o nosso Deus não tem nada de super, não. O nosso Deus é Deus. Se você dizer super Jesus, super Espírito Santo, super Pai, isso é heresia, porque o nosso Deus ele é Deus, e that's it, ponto final. Mas estão pregando sobre a super graça. Se tem um super graça, tem que ter um super Deus. Então tem que ter o quê? Um super-herói, né, no meio dessa história, para vocês verem a banalização que estão fazendo do evangelho. Isso é banalização. Isso é blasfêmia. Alguém já ouviu falar de mensagem sobre a supergraça? Só a irmã Vanessa? A Absai também já ouviu falar. Muito. Alô? Cuidado. Mas eu amo aquele pastor lá no YouTube, né? Ele está, nota 20 com a supergraça. Mas isso não tem nada a ver com o evangelho verdadeiro de Cristo. É só você prestar atenção no conteúdo abordado nas mensagens da supergraça. É uma coisa mirabolante e, no final das contas, até uma blasfêmia, um insulto à própria palavra de Deus e à pessoa do Espírito Santo. Então, cuidado, gente, com a exegese, que não tem nada a ver com a exegese. Continuamos. Temos que ser cuidadosos quando estudamos as Escrituras para nos suceder que elaboremos um sistema de doutrina baseado num texto ou numa compreensão errônea de um texto. Vamos começar a navegar em alguns textos da Bíblia Sagrada. Peço que você tenha aí a sua Bíblia na mão. Se você não tiver a Bíblia em papel, use a sua Bíblia eletrônica, sua Bíblia no seu iPad, no seu computador, no seu telefone celular, aonde você puder usar. Nós vamos ler agora aqui uns textos que são usados de maneira distorcida. É a chamada exegese de vários pregadores. Eu selecionei aqui alguns desses textos para vocês terem ideia da banalidade ou das aberrações que tem feito da própria Sagrada Escritura. Vamos ler o primeiro deles? Deuteronômio, capítulo 28. Vamos lá? O quinto livro da Escritura, ou do Pentateuco. Deuteronômio, capítulo 28. Versículo 13. Eu gostaria de ter hoje a maior participação possível de alunos lendo os textos bíblicos, porque sempre fico eu lendo e eu gosto de ouvir as vozes bonitas, né? Melodiosas dos varões e harmoniosas das irmãs. Né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 irmãs, né? O time dos varões está empatado, né? 4-4 hoje, né? 1, 2, 3, 4 varões. Temos hoje aí 4. Não, a turma das irmãs ganhou. Esqueci da Tatiana e da Carol, né? Sempre elas desempatam, não tem jeito não. Onde está Tatiana e Carol, o desempate é certo, né? Elas puxam o carro do clube da Luluzinha. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. Qualquer um de vocês, por favor, abra o áudio e leia em voz alta. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. Vamos lá, vou estar aguardando você localizar o texto e fazer a leitura. Deuteronômio 28, 13. Vamos lá? O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Maravilha. Vou pedir agora uma voz feminina, por favor. Obrigado, irmão Wilson. Uma voz feminina que proceda à leitura do mesmo texto, Deuteronômio, capítulo 28, verso 13. Por favor, abra o seu áudio e lê para nós em voz alta.
O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordena para guardar e que ordenou para os guardar e cumprir. Obrigado, irmã Mary. Ouvimos, então, o texto repetido 2 vezes. Me acompanhe, não fechem a Bíblia, olho no texto, olho no texto. O que esse texto basicamente está querendo nos dizer ou ensinar? Vamos lá. Vamos fazer algumas perguntas para nós interpretarmos o texto. Qual é o destinatário deste texto? Isto é, para quem é dirigida a mensagem deste texto? Tem alguém envolvido aí nessa história, ok? Israel? Israel. Anote aí, vai anotando. A nação de Israel é o destinatário desta mensagem, deste texto. É muito importante. Quando você quer conhecer o pano de fundo do texto, comece a fazer perguntas. E a primeira delas, para quem a mensagem está sendo destinada? Pode ser para uma pessoa, pode ser para um grupo de pessoas, pode ser para coisas inanimadas, chão, parede, céu, terra, mar. Nós temos que identificar o destinatário da mensagem. Perfeito. Israel é o destinatário. Em que época ou para que época é o destinatário desta mensagem? Ou seja, se é Israel o objeto desta mensagem, essa mensagem tem a ver com Israel naquele tempo que ela foi destinada ou proferida, ou ela tem um conteúdo futurístico, que nós chamamos de conteúdo profético. Vamos analisar junto aqui. Conteúdo profético. Profético, maravilha. Quem sabia, vamos ser sinceros, tá? Que esse texto de Deuteronômio 28:13 tem, ou tinha, ou teria conteúdo profético, ou seja, olhando para o futuro. Quem sabia? Vanessa sabia, Elton, quase todos vocês. Muito, muito interessante isso aqui. Fico feliz que já ouviram ensinos bem objetivos sobre isso. Se essa mensagem para a nação de Israel tem um conteúdo profético, ou seja, olhando para o futuro, uma visão futurística, em que parte da história bíblica, então, se encaixaria a consumação ou a realização desta mensagem destinada a Israel? Vamos lá. Quando o povo conquistasse a terra prometida. A mensagem foi dada quando o povo estava no deserto, no sentido a terra prometida. Então, essa foi uma coisa que Deus falou para o povo em visão de onde eles iriam chegar, não? Não. Meio que confunde. Eles obedecessem os mandamentos? Não. É para finais dos tempos. Para os finais dos tempos. Anote aí. Olha que interessante isso aqui. Ela é uma mensagem de conteúdo profético, ou seja, olhando para o futuro. A priori, quando você lê o texto sozinho, repito, sozinho, dá a impressão, irmã Nalu não está de todo errado, dá a impressão que está se referindo à conquista da terra de Canaã. Mas quando você lê o contexto, muda da água para o vinho. É aquilo que o irmão Elton falou. Temos que entrar na lei dos contextos. E o que é o contexto? É todo o capítulo 28. Só que, eu tenho uma pergunta. Faça. Porque aqui, né, tudo bem, a gente não leu todo o contexto 28, ok? Mas quando a gente lê aqui, nesse 28, quando Deus está falando para eles, né, para que eles não se desviassem, tudo isso, cumprissem os mandamentos e tal, aí quando a gente olha no capítulo 31 desse texto, eu acho muito interessante no verso 16,
que o Senhor já fala com Moisés aquilo que o povo já vai fazer depois que ele entrarem na terra prometida, mesmo eles ouvindo lá atrás que Deus não queria que eles se corrompessem quando eles entrarem na terra. E só que Deus fala, você vai dormir, Moisés, mas esse povo vai se corromper quando chegar lá na terra. Que isso é o verso 16 do capítulo 31, que entra na nossa última aula, quando o irmão Elton fez a pergunta sobre aquela... Entendeu? Excelente, excelente. A irmã Nalu está na unção, gente. Não coloque a irmã Nalu no bolso que dá problema. Pastor, mas esse versículo não seria ele seria tanto para o presente com uma visão futurística, né? Mas perfeito se, alô, se encaixa no contexto. Se o contexto não nos indica, quer dizer que o destinatário ele só tem um cumprimento. No momento que eu leio o contexto, eu vou detectar se o cumprimento ele é duplo, passado e futuro, ou futuro e futuro remoto. Vamos lá, então. Já vou dizer a vocês. Deuteronômio 28:13 é uma mensagem destinada a Israel. Concordamos com isso? Perfeito. É uma mensagem de cunho profético, olhando para o futuro, correto? Concordamos com isso? Fechado. Só que qual futuro é esse? Qual a época do cumprimento dessa mensagem? No governo de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo. Como é que é? Vamos lá. Você descobre isso de duas formas. Lendo todo capítulo 28. Se você não ler os 68 versículos do capítulo 28, você não pode chegar a essa conclusão. Aí, quando você lê todos os 68 versículos do capítulo 28, que é o contexto, aí você agora vai ler o texto de novo e vai detectar algumas características que a maioria de nós não prestamos atenção. Vamos lá, de novo. Deuteronômio 28:13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. O que é a cabeça? Governo. Liderança principal. Estamos acompanhando? Cabeça. Governo. Liderança principal. Não por cauda. Cauda fala do quê? De submissão, de dependência. Estamos anotando? Cabeça, governo principal, liderança principal. Cauda, submissão, dependência. Aí depois, estarás em cima. Essa expressão no hebraico fala: tu serás único, inigualável no governo, e não debaixo. Ninguém vai te ultrapassar, ninguém vai fazer competição contigo. Aí essa promessa ela está o quê? Debaixo de uma condição. Se obedeceres, olha só, aos mandamentos do Senhor, teu Deus. Quando a nação de Israel recebe esse mandamento? Naquele momento, está aqui, ó, que hoje, 1445 a.C., te ordeno para os guardar e cumprir. Irmã Nalu leu de maneira maravilhosa, Deuteronômio 31:16. Vou fazer referência a esse texto. Olha o que diz esse texto. Deuteronômio 31:16. Abra lá comigo, por favor. Uma vez que a irmã Nalu mencionou, e parabenizo a irmã Nalu por ter feito esta menção, porque isso vai nos ajudar na exegese e não na exegese. Disse o Senhor a Moisés: dormirás com teus pais, e este povo se levantará. Olha a expressão que Deus coloca. E se prostituirá com os deuses estrangeiros da terra em que está entrando. Eles me deixarão e anularão a minha aliança que fez com eles. Irmãos, é Deus que está afirmando fatos do futuro
Deus poderia ter evitado isso? Claro. Só que Deus não evitou. E por qual razão ele não evitou? O livre-arbítrio. Deu a livre escolha. Deus já sabia que a nação de Israel ia naufragar, que a nação de Israel ia fracassar, que a nação de Israel, anote isso, não iria obedecer. O único momento da história da nação de Israel, anote aí, anote. O único momento da história da nação de Israel, que Israel definitivamente vai obedecer à lei, vai obedecer à palavra. Sabe quando vai ser? Quando a glória do Senhor encher toda a terra como as águas enchem os mares. E quando vai ser isso? No governo de 1000 anos de Jesus Cristo nesta terra. Está bem claro no livro do profeta Zacarias. Ninguém terá necessidade de ensinar o seu próximo, porque a minha lei estará escrita em seus corações. Ezequiel, no capítulo 36, fala isso também. Gente, que coisa tremenda! A nação de Israel, em momento nenhum, conseguiu obedecer à lei, conseguiu obedecer os mandamentos do Senhor de forma completa e íntegra, só no milênio, aonde a glória de Deus vai estar enchendo a terra, que Israel finalmente vai conseguir obedecer. Manda, Lu. Essa entra na aula passada, a promessa incondicional de Deus. Mesmo Deus sabendo que aquele povo não iria obedecer, mesmo assim Deus cumpriu a promessa com ele. Cumpriu, mas interessante, né? É uma promessa de duplo aspecto. Ele manteria ela de pé, porque é uma incondicional. Mas para que ela se convertesse bênção para Israel, olha que interessante, bênção para Israel, haveria necessidade da obediência, do cumprimento. Independente que Israel obedecesse ou não, tinha o lado, é uma das poucas promessas da Bíblia, anote aí, esta aí, de Deuteronômio 28:13, é uma das poucas promessas da Bíblia que tem dois lados. Como assim dois lados? Tem um lado incondicional e tem um lado condicional. Como é que funciona o lado condicional? Independente que Israel obedecesse ou não, Deus ia cumprir a promessa dele. Se Israel decidisse não querer obedecer, Deus usava outra nação para cumprir a promessa dele. Que interessante, quer dizer que Deus não precisa de mim nem de você para cumprir uma promessa incondicional. Ele a cumpre. Quem está entendendo, gente? Quem está entendendo? Entendendo, mas eu achando muito difícil a interpretação, como nesse capítulo 28, de levar ela lá para o milênio, já ver ela desse outro lado. Mas é a leitura do contexto. Aí nós temos que entender o contexto, ler o contexto e fazer a análise hermenêutica e exegética. Olha como a homilética ela precisa disso. Se a homilética não lançar mão disso, gente, a gente vai estar pregando algo baseado na exegese, naquilo que eu interpreto, e não naquilo que a Escritura interpreta. Um exemplo de exegese, que eles já aplicaram esse versículo aí, já vi aplicando para pessoas, e já aplicaram até para mim mesmo, porque nós que estamos em Cristo, nós só nascemos para ser cabeça. No caso, se você não é um empresário, se você é um empregado, alguma coisa está de errado em você, porque a palavra de Deus não está se cumprindo em você. Aonde Jesus ensinou isso nos 4 evangelhos? Aonde Paulo ensinou isso nas 13 epístolas? Aonde o escritor, a carta aos Hebreus, nos ensina? Gente, temos que fazer perguntas para saber o que é doutrina. São ensinos da palavra de Deus que estão em todos os 66 livros. Se aquilo não está encontrado nos 66 livros, não tem uma base de 3 textos como mínimo e não tem a confirmação de Jesus, Paulo e os apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas, passa a página. Não tem nada a ver com doutrina. Aí tem a ver com pensamentos humanos, ideias humanas,
tem a ver com... Gente, pregar a palavra não é fácil, não. Se você pensa que é facinho, cumprimente os irmãos capazes do Senhor, maravilha. Se você quer ficar na superficialidade, amém. Não precisa de hermenêutica, de exegese, de homilética. E olha que tem gente que fica na superficialidade a vida inteira, mas a palavra de Deus é profundidade. Deixa eu avançar um pouquinho mais, Ageu 2:9. Ageu 2:9. Ageu 2:9. Gente, a nossa cabeça, como dizem os espanhóis, vai flipar. Vai flipar. Vocês podem dizer flipar. O que é flipar? Vai dar 4 voltinhas. Nós vamos passar por textos que você e eu aprendemos de uma maneira, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Tem a ver com ideias humanas. Você vai ficar escandalizado, gente. De repente, quem passar nessa matéria é corajoso e firme. Alguns aqui eu tenho certeza que vão se escandalizar e vão deixar a escola. Pastor, eu estou com 2 Bíblias, não estou falando de 2 traduções. Eu estou falando de 2 maneiras ou até 3 de interpretar a Sagrada Escritura. E olha, eu tive uma classe de hermenêutica e de exegese numa escola teológica em New Jersey, alguns anos atrás, 49 alunos. Depois de 2 anos, sabe quantos ficaram? 4. Não aguentaram. Acharam absurdo estudar hermenêutica e dizer, não, pastor, isso é coisa da sua cabeça. Ok, isso é coisa da minha cabeça, amém. Consiga a sua cabeça. Eu sigo a cabeça da Escritura. Eu sigo pastor, Sim. deixa eu te fazer uma pergunta, a questão da Escritura. Se eu puder lhe responder aqui agora, com certeza eu lhe responderei, com certeza. Vamos lá. Em questão de ungir, uma vez o senhor falou que o senhor também segue firme a questão que tem que ser um presbítero para ungir, certo? A Escritura assim o diz. A Escritura assim o diz. Se a Escritura me ensina diferente, eu vou pela que a Escritura me ensina diferente. Se a Escritura não me fala o contrário, eu não vou seguir o que a Escritura não me orienta. Porque se a gente pegar Lucas... Agora eu não vou lembrar, Lucas... Eu agradeceria se pudesse dar... Lucas 4, do 17 ao 22. Vamos lá, segura aí, gente. Segura aí, porque o negócio vai esquentar, gente. Está calor aí na sua casa, liga o ventilador, toma um copo de água bem gelada, aumenta a temperatura do ar-condicionado, você vai suar agora, eu tenho certeza. Vamos lá. Capítulo 4. Eu até aumentei aqui o ar-condicionado aqui do quartinho do hotel, que eu já comecei a suar, porque isso aqui vai dar para suar. Porque aí também a gente pode ir para Êxodo 40, do 9 ao 16. Peraí. Vamos devagar em partes. Lucas 4, qual seria a primeira parte? O texto 4, qual o versículo? Lucas 4. Lucas 4 ou Êxodo 4? Não, então vamos lá. Lucas 4, do 17 ao 22. No 17, vamos por parte. Porque indo por parte a gente vai chegar a uma finalização. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ungiu para evangelizar aos pobres e enviou para pregar liberdade aos cativos, dar vida aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Verso 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Ok. Neste texto que acabamos de ler, qual é a sua pergunta ou a sua dúvida? Que ali ele fala, ele me ungiu. Ok. Ele quem seria? O Pai Celestial. Então, no caso, é isso que eu queria saber. O senhor pegou o ponto gancho que eu quero. Pai. Se eu estou... Deus fala que se a gente tem a autoridade
e eu estou orando no quarto, eu não poderia me ungir com a autoridade do nome de Deus, porque no meu não tem nenhuma. Eu vou repetir. A autoridade do Pai. Se a senhora ler o texto de novo, se trata de uma profecia emitida no ano 708 a.C. Esta profecia teria que se cumprir no ano 31 depois de Cristo. E foi exatamente quando Jesus entra naquela sinagoga e o livro da lei é colocado na mão dele para ele fazer a leitura. Então, aí é uma profecia que tinha que ser cumprida naquela ocasião específica. Em outras palavras, esta profecia ou texto de Isaías não pode e não tem nenhuma aplicação voltada para mim ou para qualquer membro da Igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. Repito, esta é uma profecia específica que tinha que ser cumprida sobre a vida e o ministério do Senhor Jesus Cristo. Qualquer interpretação, um momentinho só para fechar aqui, tá? Qualquer interpretação que venhamos a dar fora do contexto profético, histórico e social que se encaixa em Isaías e Lucas, trata-se de uma mera exegese, é o que eu acho, o que eu penso e o que eu deduzo. Mas a exegese me leva a ver, não, isso aqui é um texto profético apontando a um momento específico da vida e do ministério do Senhor Jesus. Quando nós estudamos a vida de Jesus, nós vamos descobrir mais de 175 profecias. Algumas delas já se cumpriram no tempo de Jesus, quando ele veio à Terra, e essas profecias, eu repito, vieram lá no Antigo Testamento. Existem ainda 34 que não se cumpriram, porque são profecias voltadas para Jesus, que vão envolver o tempo do arrebatamento da igreja, ok? O tempo do tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, milênio, novos céus e nova terra e trono branco. Então, são 34 profecias que ainda não tiveram cumprimento e vão se cumprir ainda, compreende? No tempo do arrebatamento da igreja até o estabelecimento dos novos céus e da nova terra. Então, resumindo e fechando, este texto de Lucas, que acabamos de ler, ele é a réplica lá de Isaías, que é uma profecia voltada unicamente para a pessoa do Senhor Jesus Cristo e nada mais, ok? Qualquer aplicação... Então, a de Samuel também seria uma promessa, né? Em 1 Samuel. Exato. Aí temos que ter muito cuidado com a leitura do contexto para entendermos e identificarmos a correta aplicação. Deixa a irmã Ana Lu falar, que ela está na fila, e depois o irmão Elton. Qualquer um pode participar, desde que tenhamos uma pequena ordemzinha para o carro não atropelar no meio do caminho. Amém. O Senhor já fechou. Foi uma profecia messiânica que cumpriu sobre o Senhor. E não sobre aquilo. O Senhor já explicou bem claro. É messiânico. Se alguém quiser continuar se ungindo, que se unge. Mas dentro da palavra, o Senhor foi específico de dizer, não está na Escritura. E já não é a primeira vez que o Senhor explica isso. Deixa eu abrir um rápido parênteses. Eu abro e fecho. Não existe, anote aí se você puder, não existe nenhuma orientação bíblica no Novo Testamento que autorize, que ensine unção com óleo, a não ser no caso de enfermos. Repito, não existe dentro do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, nenhuma orientação bíblica direta, certeira, no ponto, objetiva, que diga que a unção com óleo tem outras finalidades. Não. A única finalidade no Novo Testamento da unção com óleo é em caso de enfermidades. E Tiago deixa claro, presbíteros, quer dizer, oficiais da igreja,
Então, quiser, pastor, então o diácono não pode ungir. Se a Bíblia me diz que os diáconos podem ungir, se os porteiros podem ungir, eu sigo a Bíblia. Eu estou cansado de ver porteiro e diácono. Não se trata de desprezo, não se trata de menosprezo ou de rebaixar ou de desprezar a pessoa de um diácono, de um porteiro, que é o homem de Deus, usado por Deus, tem a graça de Deus. Gente, quem está me entendendo, gente? Se trata de ordem. O reino de Deus trabalha com uma linha de ordem espiritual. Custa para alguns entender que o reino dos demônios tem mais ordem. Os demônios são muito mais organizados. Não se sinta escandalizado que estou lhe dizendo. Os demônios têm mais ordem no seu trabalho de destruição do que os obreiros na igreja, no trabalho do reino. É assustador dizer isso. Tá? Por isso que Paulo deixou muito claro regrinhas na primeira carta a Timóteo, na epístola a Tito. Tiago deixa também claro essas regrinhas. Judas deixa claro essas regrinhas. Irmãos, é difícil muitas das vezes seguir regrinhas, mas isso é o que constitui o reino. O reino é movido por regrinhas básicas. Não adianta dizer, vamos dar uma melhorada nisso. Não, 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 não. Outro detalhe, preste atenção. Existem coisas, procedimentos do Antigo Testamento, eu já falei, mas não custa para mim repetir. Existem procedimentos lá do Antigo Testamento que não podem, não devem jamais serem repetidos no Novo. Por quê, pastor? Porque são chamados de princípios locais. Tem dúvida? Escreve aí, ó. Princípios locais e temporais. O que quer dizer princípios locais e temporais? Locais, dirigida unicamente à nação de Israel. Temporais, ao tempo do Antigo Testamento. Pronto. Como é que nós identificamos? Vamos chegar lá, irmã Tatiana, vamos chegar lá. Temos que definir princípios locais e temporais. Estão anotando? Temporais, do Antigo Testamento. Locais, nação de Israel. Princípios atemporais. Anotou? Atemporais e universais. Para todos os povos e nações em todos os tempos. Como eu identifico, como eu consigo diferenciar que aquele princípio é local e temporal dos princípios universais e atemporais? Se Jesus, preste atenção, se Jesus, Paulo, nas suas 3 epístolas, e os apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas repetem esses princípios do Antigo Testamento com o mínimo de 3 textos. Está anotando? Se você não está anotando, vai dar problema. Eu vou repetir. Quando sabemos que aquele princípio do Antigo Testamento ele é atemporal, não depende de data, não depende de época, e é universal, não depende de povos. Quando Jesus, Paulo, nas suas 3 epístolas, e os apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas, que são os apóstolos autorizados no Novo Testamento, repetem com o mínimo de 3 textos dentro do Novo. Aí você olha um princípio lá do Antigo Testamento e dá uma olhada no Novo. Jesus não repete eles em 3 textos. Paulo não os repete em no mínimo de 3 textos. Nem Pedro, Tiago, João e Judas, muito menos. Então, passa a página. É um princípio para ser usado somente no Antigo Testamento e para a nação de Israel. Anotou? Pegou? Pastor de Deus, essa matéria vai estourar a minha cabeça. Não, são regrinhas. Posso?
Deixa o Pastor, irmão Elton, depois a irmã Tatiana na fila. Eu quero avançar um pouquinho, eu quero avançar. Só concluindo aí, porque me chamou a atenção, quando a Ah, palavra fala presbitério, fala do corpo de Cristo como igreja. Ou seja, nem o pastor é supostamente. Na realidade, se for olhar, os ministérios é considerado no Novo Testamento como a palavra, não sei se esse presbitério aí é incluído também os pastores, sim, sim, os sim, mestres, sim. porque presbitério é o significado geral. Então, essa classe para cima aí Na verdade, dos cinco a ministérios. palavra presbitério está ligado com o corpo administrativo e espiritual dos obreiros. Essa palavra ela tem um leque Os, muito amplo. ou Que seja, tem... seriam os profetas, pastores, mestres e Não, não. Aí são dons ministeriais. Mas ministeriais, quando que eu é incluo diferente. Presbitério não tem nada a ver com dom ministerial. quais Presbitério são os está que enquadram? São pastores, os presbíteros, quais são os outros pastores, presbíteros e evangelistas. evangelistas? Pastores, presbíteros e evangelistas. E com o óleo, eles ungem no caso de enfermidade. Só que a Enfermidade. autoridade de cura, o que chama atenção, que a autoridade da cura está liberada para todos nós depois da morte de Cristo na cruz do Calvário. Você pode pôr a Exato, mão em exato. qualquer pessoa e colocar. Se a fé só no crer em Jesus ela não alcança, continuará sendo Jesus fazendo o milagre, Fazendo a mas obra. A unção com óleo, ela é simplesmente, escutem, um simbolismo da presença do Espírito Santo na operação da obra de cura. Somente é o símbolo, é um símbolo. O óleo em si não tem poder curativo. Não tem poder curativo. Outra coisa, antes que a irmã Tatiana entre. Igrejas, ministérios que têm pessoas, tá lá. Aqui na América eu já vivi isso demais e dá uma dor de cabeça daquelas. Quando me convidam para consagração de obreiros, separação de obreiros, eu já vou com um frascozinho de Advil, daqueles bem forte, que às vezes eu saio de lá com uma dor de cabeça de matar, porque é muita aberração, com todo respeito. De mais de 150 separações de obreiros aqui na América, em 22 anos que eu aqui me encontro, eu já estive em 93. Para mim, foi o fim da picada. É horrível. O que de tão estranho o senhor presenciou? Separação, uma vez eu vi uma separação de 14 obreiros, entre presbíteros e pastores. Para cada um tinha um obreiro na frente com uma garrafinha dessa cheia de óleo. E eu estou vendo, e está ali minha esposa. Meu Deus, que cena feia vai ser isso aqui. Eu falei, estou percebendo, mas deixa quieto. Fomos convidados, e o pior é que me deram a palavra para falar 10 minutos. Que situação. E eu orando a Deus, que me coloquem no finalzinho, depois que fizerem a bobagem. Porque se fizer antes da bobagem, eu vou ser expulso da igreja. Porque eu vou ser obrigado a falar pela Bíblia. Deus ouviu a minha oração. Eu fui chamado para só fazer a oração de agradecimento. E a bobagem, Deu pena de um presbítero, que o pobrezinho ficou assim, Gente, parece cômico, mas é trágico, assim, Ele estava sem ar. É feio, olha, bateu uma angústia na minha alma. Ele estava com uma camisa branca de linho puro, pobrezinho. Aquela coisa ficou esverdeada, amarelada, empapado. Vamos chamar o pastor Luiz Prestes para fazer a oração final. ritual, né, pastor? Irmãos, que constrangimento ver aqueles 14 irmãos todos empapados. E para piorar, veio uma irmã e trouxe mais um e deu a dose dupla na cabeça de um pastor. Gente, minha esposa estava de cabeça baixa. Minha esposa começou a chorar de profunda angústia. Meu Deus, esse povo não teve um ensino bíblico básico. Cala a boca, Maria Luísa, que nós vamos ser expulsos daqui a patada. Não consegui orar nem 5 minutos, irmão, de tanto constrangimento.
não se unge ninguém a título de separação de obreiros. Ah, mas os reis de Israel, os profetas, os sacerdotes, lá no Antigo Testamento eram ungidos. Ah, no Antigo Testamento, princípio temporal, princípio local. Jesus, está anotando? Jesus, Paulo, apóstolo, Pedro, Tiago, João e Judas, em momento nenhum, orientaram a unção com óleo para a separação de obreiros. Quer anotar a base bíblica para a unção com óleo no Novo Testamento? Quer anotar? Marcos capítulo 6, versos 12 e 13. Tiago, capítulo 5, versos 13, 14, 15 e 16. Pronto. Se você... Tiago, o quê? Tiago, capítulo 5, versos 13, 14, 15 e 16. Marcos, capítulo 6, versos 12 e 13. É um direito seu questionar sobre a veracidade desses textos. O senhor falando aí, pastor, desculpa interromper, mas vem na minha memória agora. Jesus é o maior exemplo. É o maior Quando ele exemplo. pegou os apóstolos, ele só falou, me segue. Você não vê na Bíblia falar que Jesus ungiu, antes de morrer, falou, vou ungir os 6 apóstolos aqui, porque agora vocês vão... Irmãos, seguir. vamos pelo exemplo. Jesus é o exemplo maior. Depois de Jesus é Paulo. Se a gente olhar Jesus e Paulo fazendo, estamos no caminho. Se Jesus não fez, se Paulo não fez, dá 4 passinhos para trás e começa a pegar a Bíblia e lá a fundo. Irmã Tatiana, para não deixar ela na espera, senão ela vai infartar e eu não tenho como socorrer ela lá na Carolina do Sul. Não, pastor, a pergunta que eu queria fazer é bem que o Elton falou, era a questão de saber sobre o presbitério, quem seria, se seria só os presbíteros ou os pastores, o senhor já respondeu. Mais adiante eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. Gente, até o momento estamos começando a abrir caminho para entender a importância da exegese dentro da homilética. Estamos começando... Alguém está começando a enxergar que nós temos que abrir um caminho. Quem está entendendo a importância de a gente abrir esse caminho? Vamos lá. Isso aqui é introdução. Como é introdução, eu tenho que abrir esse caminho com muito jeitinho, com muita graça de Deus e com muita Bíblia. Muita Bíblia. Não, essa matéria vai dar voltinha na nossa cabeça. Vamos avançar? Nós temos ainda em torno de 20 minutinhos da nossa aula. Vamos lá. Quando nos aproximamos do texto sagrado, estamos aqui ainda na introdução, com o espírito submisso, buscando entender o que a passagem nos diz e qual o seu significado. Os nossos princípios teológicos devem ser derivados dos fatos bíblicos, nunca, não, de nossa mente. Não, mas o pastor que me discipulou, um santo homem de Deus, falta 10 auréolas na cabeça dele, um testemunho maravilhoso. Gente, não estou aqui questionando a conduta, o testemunho do pastor que lhe discipulou, que lhe orientou. Aqui, a questão aqui não é a conduta do obreiro. A questão aqui é o obreiro está abalizado dentro das Escrituras na sua profundidade ou na sua superficialidade. Esta é a questão. Entendo bem. Vamos separar a conduta do obreiro, o testemunho do obreiro, que eu acredito que ela é linda, que ela é excepcional, que ela pode ser maravilhosa, da sua profundidade bíblica e teológica. Exegese é, portanto, a ciência da interpretação, sendo uma disciplina fundamental. Faça um highlight. Fundamental. O que quer dizer fundamental? Você não pode colocar como segunda opção. Nem é uma opção. É isso. Muitos pastores colocam a exegese hermenêutica como o quê? Opção. E dá no que dá. O povo passa 1, 2,
3 gerações sendo ensinado errado. Responda-me para mim. Se 4 gerações de cristãos são ensinados de maneira errada, aí vem uma geração que apresenta a forma certa, eu pergunto a vocês, é fácil mudar o conceito daquela geração presente que passou 4 gerações atrás delas, aprendendo tudo errado? Responda com sinceridade, é fácil mudar? É quase impossível. Eu vou gastar mais uma geração para começar a fazer uma leve mudança. A título de ensino da palavra de Deus, sabe quanto tempo dura uma geração? A título de educação cristã, 75 anos. 75 a nível... Porque tem vários conceitos sobre a palavra geração, mas a título de educação cristã, o conceito de geração na educação cristã é o tempo de 75 anos. Imagine de 4 gerações ancoradas em princípios errados. Seriam mais de 300 anos. Será que conseguimos mudar 300 anos de um ensino errôneo? Muito complicado. Nós que estamos nessa geração, e eu tenho certeza que você, entenda bem, Pastor Luiz Prestes, Academia Bíblica Bereia, nós não somos os donos da verdade. Nós não somos, e nunca vou ter essa arrogância de dizer sei mais do que todo mundo. Jamais. Quem me conhece, eu falo com muita humildade, temor e tremor de Deus. Sabe que eu sou o menor de todos, que eu estou num processo ainda de aprendizado. Irmãos, de hoje a uma semana, para a glória do Senhor, de hoje para uma semana, tá? Hoje estamos no dia 25 de julho, próximo, se Deus me der vida e saúde, eu vou cumprir 49 anos como educador cristão, para a glória do Senhor nosso Deus. Foi no dia 25 de julho, há 49 anos atrás, que eu comecei a lecionar numa escola teológica no Rio de Janeiro. Eu tinha 14 anos de idade, no Instituto Bíblico Pentecostal. É Deus que tem me sustentado? Sim, porque quem é um menino de 14 anos para ensinar numa escola teológica? Todo mundo olhou para mim, quem é esse pirralho? Quem é esse insignificante? Eu baixei a cabeça e falei, ajuda-me, Senhor. Se és tu que está me chamando, vou lá. Mas se não é, eu vou parar no meio do caminho. Aí eu digo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Solta Elton. Então, Elton vai ter um filho agora. O pastor, aqui, não é defendendo o que acontece é o seguinte, principalmente no Brasil, se formam muitos pastores só com a leitura bíblica, sem uma escola teológica. Só que se a escola teológica não fosse necessária, tinha que riscar o ministério de mestres da Bíblia. Aí o que acontece? O pastor estuda um básico e ali ele para. Para mim, um pastor tem que estudar uma psicologia comportamental fora da Bíblia. Minha mente, a pessoa tem que abranger o conhecimento. Um pastor nunca pode deixar a ovelha apanhar o conhecimento dele e ultrapassar. Porque se ele com um pouco mais de coerência, em termos de cuidar da igreja, como pastor, ministério pastoral, ok. Mas no termo de conhecimento, se a ovelha ultrapassou ele, se ele tivesse humildade, ele sentaria para aprender. Só que aí o título fala mais forte, a autoridade de pastor. O que acontece é que as pessoas confundem a autoridade. A autoridade é uma coisa instituída por Deus que está ali com você. Exatamente. Ele sentando e se redimindo. O título não dá autoridade, é Deus que dá autoridade. Ele sentando para ouvir aquele que cresceu e aprender com ele, ele está mostrando mais autoridade ainda. Mas só aqueles olhos de outro ângulo. E é o que acontece hoje em dia, as igrejas debilitadas, a pessoa pega um professor que tem pouco conhecimento e coloca ele ali. Aí a igreja começa a converter pessoas e elas buscam o conhecimento. Aí o que acontece? Se eu tirar aquele que está dando o ensinamento, que no princípio me ajudou, eu vou matar ele. Mas você vai matar ele se você não colocar aquele que tem o conhecimento para transmitir para a vida dele. Só que eu também entendo o outro lado da pessoa. Nem toda pessoa é receptivo quando você tira algo dela. Todo mundo quer ter, mas ninguém quer ser tirado nada. Mas para servir a Jesus, tudo tem que ser tirado da gente.
o eu, as nossas vontades, e principalmente na área de aprendizado, de ensino. O Elton já está pregando, gente. O Elton já está pregando. Acho que ele já leu a apostila de cabo a rabo. Gente, o Elton já está pregando. Como ministrar corretamente a palavra. Meu Deus! Gente, para aí. Calma. Nas próximas aulas, a gente vai ter aqui pregadores que vão deixar, até o seu pastor, com todo respeito, assim, ó. Como é que é? Fala de novo, minha irmã. E aí, se seu pastor tiver humildade, sabe o que ele vai dizer? Com todo respeito, eu falo, glória. A minha irmã, o meu irmão estão crescendo mais do que eu. Mas, infelizmente, se seu pastor ou qualquer pastor não tiver humildade, você vai dizer, o quê? Está crescendo mais do que eu? Como é que é isso? Aí vão se sentir ameaçados. Aí qual é o resultado? Inveja, ciúme ministerial. É um ciclo meio estranho que começa a acontecer. Mas deixa eu avançar, porque nós temos que chegar nessa parte aqui. Pressupostos. A exegese bíblica parte de 2 princípios fundamentais. Faz um highlight aí para você não esquecer. O pensamento pode ser expresso adequadamente através das palavras, tendo cada uma delas no original o seu sentido específico. Número 2, a mensagem das Escrituras é de tal relevância para o homem que devemos nos assegurar de entender correta e profundamente o que Deus quis nos ensinar através de sua palavra. Deixa eu dar só um exemplo hoje, que não vamos ter tempo para desenvolver na prática com textos bíblicos, para você entender isso. A palavra mundo. Quer notar? Mundo. Você sabe quantos significados tem essa palavra só no Novo Testamento? 5. Só no Novo Testamento a palavra mundo tem 5 significados. Quais são eles? A palavra grega, para começar, é cosmos. K-O-S-M-O-S. Cosmos. E quais são os significados da palavra mundo no Novo Testamento, partindo da palavra grega cosmos? Conglomerado de pessoas. Conglomerado de pessoas. Primeiro significado. Conglomerado de nações ou países. Terceiro significado. Planeta Terra. Quarto significado. Galáxias e outros sistemas planetários. Quinto significado. Sistema espiritual ou político organizado. Papai do céu! E como é que eu descubro os 5 significados? Pelo contexto. 2 de Coríntios, capítulo 4, verso 4. Quem pode ler? Aí você vai ter uma surpresa. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Quem encontrar pode ler, por favor. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Na tradução do Abissai está, preste atenção, o Deus deste século, correto? Alguém tem a tradução, o Deus deste mundo? Vamos lá. Alguém aí de vocês tem essa tradução? O Deus deste mundo. Ninguém tem essa tradução. Uau! Ok. Aí causa uma pequena dificuldade que agora vamos ajudar você. Na maioria das vezes, quando lemos a palavra século no Novo Testamento, o que vem à mente quando você fala século? Vamos lá. Eu estou falando para o irmão Wilson. Me permite, irmão Wilson. Me dirija a sua pessoa e digo, irmão Wilson, século. 100 anos. 100 anos. Aí você vai aplicar esse texto. O Deus destes 100 anos, ou do século 21, porque a palavra grega é cosmos. Pastor, eu tenho uma versão que fala deste mundo.
Vamos lá, leia, por favor. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Excelente, Abissai. Maravilha. A palavra correta a ser interpretada é mundo. Anote aí. Não encaixa século. Por que, pastor, nas traduções de Almeida está século? É um problema que Ferreira de Almeida teve na tradução da Bíblia. Então eu não vou comprar Ferreira de Almeida. Não. Presta atenção, não seja radical. Ferreira de Almeida, como qualquer tradução da Bíblia em qualquer idioma, traz problemas na tradução ou nas suas traduções. Daí a necessidade de termos conosco várias traduções da Bíblia para o que colocar lado a lado. Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida. Precisamos ter um mínimo de 3 traduções. Essa que eu li é a Nova Almeida Atualizada. Nova Almeida ajuda bastante. NAA, tá? Para um estudante de teologia, o mínimo que você precisa. A gente não está impondo isso como uma obrigação na escola teológica, mas a gente já vai fazer isso no bacharel em teologia. No curso bacharel, a gente vai colocar como obrigatoriedade o aluno do bacharel ter 3 traduções como mínimo da Bíblia. Se nós comprovarmos que o aluno não tem, ele não vai poder fazer o curso bacharel. Por quê, pastor? É necessário termos 3 traduções como mínimo para trabalharmos com o quê? Com comparações. Porque é nessas horas que temos essa grande dificuldade. Anotaram aí? Então não se trata de século, período de tempo que envolve 100 anos. Se trata da palavra grega cosmos, que quer dizer mundo. E qual o significado da palavra mundo? Nesse texto de 2 de Coríntios, sistema organizado de coisas, ou sistema político, sistema espiritual organizado. Entende? Então, não vou entrar nos outros significados, só aí a gente começa a detectar que a palavra grega cosmos, e traduzida para mundo, e que nessa tradução de Almeida teve um problema em trazer de acordo com o original, vamos ter o quê? 5 significados dentro do seu contexto. Vamos lá. Aspectos da exegese. Vou usar mais 5 minutos e aí fechamos, tá? O primeiro passo é escolher o texto, determinar a sua extensão e confirmar a sua integridade através de suas variantes textuais. Nós pregamos a palavra de Deus, portanto, devemos estar certos daquilo que pregamos. A extensão do texto, já estamos na página 6, deve ser determinada pela sua especificidade. Ou seja, o texto tem que ser específico. Devemos ter em mente o assunto tratado, que pode estar em um capítulo, faz um highlight aqui, ó. O assunto pode estar em um capítulo ou em alguns versículos que não estejam necessariamente limitados a um capítulo. As divisões dos capítulos e versículos não são inspiradas. Isso aqui é importante demais, por favor. Portanto, ainda que sejam geralmente boas, não são infalíveis. No entanto, é importante que tenhamos como princípio tomar capítulos inteiros para a nossa análise, para que não incorramos no perigo de esquecer o quê? Esquecer o quê? O contexto. Alô, aprendamos isso aqui de uma vez por todas. Nenhum texto da Bíblia Sagrada. Isso aqui é regra. E essa regra não pode ser esquecida de jeito maneira. Nenhum texto da Bíblia Sagrada pode e deve ser interpretado isoladamente. Impossível. Dá problema e feio. Temos que ter o quê? Um contexto. O que é o contexto? É o que cerca o texto. É o antes, é o depois. Vamos entrar nele agora. Já falamos isso na matéria de hermenêutica bíblica. Contexto.
Os textos bíblicos não são fragmentos isolados. Esquece disso. Eles ocorrem dentro de um contexto histórico. Uau! Anota aí, faz um highlight. São 6 os contextos que temos na Bíblia. E o histórico é o mais importante. Pastor, eu tenho aversão à história, não gosto de história. Meu irmão, tu está com um problema grosso. Somos obrigados a conhecer pelo menos uma base histórica para entendermos o texto, investigarmos, pelo menos. Você não é obrigado a ser professor de história ou amante de história, mas eu e você somos obrigados a fazer uma investigação histórica, no mínimo. Não é necessário. Então vai nessa que vai bem a beça. Aí você está no caminho da exegese e não da exegese. Vamos lá, só para fechar isso aqui. Os textos bíblicos não são fragmentos isolados, eles ocorrem dentro de um contexto histórico, estando integrado com o que foi registrado antes e depois. Portanto, analise o contexto. Leia os capítulos anteriores, o que está antes, e posteriores, o que vem à frente. Examine. Nós não temos o hábito de examinar, mas começa a criar esse hábito. Examine as referências paralelas. Por isso a importância das concordâncias bíblicas, tá? As introduções, resumos. Consulte os aspectos históricos, geográficos e culturais. Reflita sobre o contexto bíblico e teológico, para que possamos fazer uma exegese correta. É imprescindível interpretar o texto dentro do seu contexto. Se este aspecto é negligenciado, a interpretação torna-se arbitrária. O que quer dizer uma interpretação arbitrária? Oposta, contrária, infiel ao que, na verdade, a Escritura Sagrada nos ensina. Deixa eu dar aqui uma recomendação. Já vamos terminar em 5 minutos. Deixa eu dar aqui uma recomendação. Entenda-me, por favor. Não se trata de uma obrigatoriedade, mas é uma ferramenta que eu quero oferecer a vocês. Abrace, se você quiser. Abrace. Se eu estou te dando essa orientação, é porque é uma ferramenta que vai te ajudar demais da conta. Vocês sabiam que hoje eu não estou ganhando 1 centavo com essa recomendação ou propaganda, como vocês queiram interpretar. Eu não estou ganhando 1 centavo em divulgar o que eu vou divulgar agora. Hoje, depois da Bíblia Thompson, hoje, repito uma vez mais, depois da Bíblia Thompson, a melhor Bíblia de estudo bíblico, que vai nos ajudar a entender a homilética, a hermenêutica e exegese, presta atenção, hoje, depois da Bíblia Thompson, que é a melhor das melhores, história, a segunda melhor, mas ela é focada dentro da parte de homilética, hermenêutica e exegese. Adivinha qual é? Anote aí. Bíblia de Estudo Antônio Gilberto. É a melhor. Não existe outra. Não existe outra. As outras têm variações, segundo os conteúdos e segundo as necessidades dos seus conteúdos. Esta Bíblia ela é muito focada, completa na área da hermenêutica, da exegese e da homilética bíblica, e também ela tem um bom subsídio histórico, que ajuda o aluno que não gosta de história, não conhece nada de contexto histórico. Cada versículo te dá uma visão do contexto histórico. Quem tem a Bíblia Antônio Gilberto aqui? Ninguém tem? Ninguém. Você não é obrigado. Você não é obrigado. Mas se você puder adquiri-la, faça. Eu fiz uma postagem hoje.
a Genesis Books até o dia 25 de julho com aquele cupomzinho. Quem viu essa postagem hoje, gente? Quem viu essa postagem? Está lá no grupo. A Genesis Books com aquele cupomzinho, tá? Tá te dando 15% em compras superiores a $100. $100 você gasta, eu quero acreditar, desculpa, não estou querendo ensinar você a gastar o seu dinheiro, tá? E nem quero ser inconveniente em sugerir coisas que talvez você não possa, hoje, quem sabe, deve estar passando em uma situação econômica um pouco apertada, tá? Mas me responda, é fácil você gastar $100 assim, sem você perceber por semana? Por semana. Sim ou não? É muito fácil, você não percebe, está gastando $100 com coisa que você não está percebendo. Não sei se você já viveu essa experiência. Procure, então, separar $100. Não mexe nas suas necessidades. E pergunte, será que eu posso gastar $100 antes do dia 25 de julho para fazer uma compra na Genesis e, dentre elas, a Bíblia de Estudo? Eu estou fazendo uma sugestão, não estou obrigando a ninguém a fazer isso, mas se você puder fazer e adquirir essa Bíblia, ela já cai para quase o quê? $80, se você fazer a separação desse valor de $100, tá? Aí você já, se você só vai comprar a Bíblia, você já vai ter o quê? Ela valendo $80, ou inclui uma outra coisinha, mas o desconto só é válido se você fizer uma compra de $100. Não me queiram a mal, é só uma sugestão, você não é obrigado a seguir, ok? Essa Bíblia é uma ferramenta maravilhosa. Eu até vou postar partes desta Bíblia só para motivar você, você vai entender clarissimamente o que eu estou falando. Anote aí o trabalho de casa. Vou dar um trabalhinho de casa interessantíssimo. Fácil, desde que você leia. Se você não ler, nem Jesus descendo do céu no quintal da sua casa, na beirada da sua janela, vai acontecer um milagre. Você vai fazer uma análise bem breve, bem objetiva, do seguinte texto que está no Evangelho de João. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 12. Preste atenção. O trabalho de casa vai consistir o seguinte: fazendo uma breve análise. Fazendo uma breve análise do Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12, o que nós encontramos? 2 pontos. O que nós encontramos? 2 pontos. Número 1. Para quem esse texto é dirigido? Para quem este texto é dirigido? Para quem? Número 1. Pode colocar a numeração. Número 1. Para quem esse texto é dirigido? Número 2. De quem? Na maioria dos versículos, este texto se refere. Ou de quem ou a quem, da maioria dos versículos, este texto se refere. Porque quando você lê do 1 ao 12, o evangelista João está se referindo a alguém. Está chamando a atenção sobre a pessoa deste alguém. Então, número 2, a quem ou de quem se refere o evangelista João. Número 3, identificando esta pessoa e baseado no texto lido, identificando esta pessoa e baseado no texto lido, destaque 3 de suas qualidades. Número 3. Identificando a pessoa deste texto,
mencione 3 qualidades ou ações que destacam a pessoa deste texto a quem João se refere. Perfeito? Pastor, Repete é a o última aí, 1 pastor. João? Não, Evangelho. Atenção redobrada, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 12. Evangelho, para ninguém se confundir com uma primeira carta. Não. Identificando essa pessoa do texto. Identificando a pessoa do texto mencionado, destaque 3 de suas qualidades. Mas essas qualidades têm que estar mencionadas aí no texto. Primeiro você vai descobrir quem é essa pessoa a quem João se refere. Exemplo, é Abraão. Exemplo. Está falando de Abraão. Então, quais seriam as 3 qualidades que João está se referindo a Abraão nesse texto? É só um exemplo. Eu não estou dizendo que o texto está se referindo a Abraão. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Você tem que descobrir quem é a pessoa a quem João se refere. Quando você descobrir, aí você vai me mostrar no texto 3 qualidades que se destacam. Ok? O aluno que me responder correto, anote numa folha de papel, preste atenção, me mande até a próxima terça, na parte da tarde, uma fotografia ao meu WhatsApp. E eu darei 75 pontos de bônus. Anota e escreve numa folha de papel, ó, pega a sua câmera do celular, fotografa e mande para o meu privado. Não mande para o grupo, não. Para o meu privado, coloca o teu nominho, embora eu vou identificar você pelo seu nome, mas coloca lá o seu nome, a data e me manda para o meu privado. Você tem de hoje até a próxima terça, na parte da tarde, antes da aula. E aí eu já vou dar a resposta na próxima aula, dizer, você acertou, está com 75 pontos, ok? Nós vamos começar a mexer, trabalhar com interpretação de texto, porque já na terceira aula de homilética já vamos montar esboços. Pastor, fala, para terminar. A última, 3 qualidades que o texto representa ou que eu consigo ver no texto? Porque eu consigo ver... eu encontro, o texto me mostra, o texto me mostra, o texto, repito, me mostra 3 qualidades que se destacam sobre essa pessoa. O texto me mostra, por isso que eu tenho que ler com muita atenção o texto. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Vai ficar bonito esse negócio. Redação é a palavra que a irmã Analu, a irmã Analu faturou 50 pontinhos. Você não quer ganhar 75, não? Eu vou isentar 3 alunos. Olha, 3 de vocês, até o final da matéria, não vão fazer a prova de homilética. Quando chegar lá no final, vai ter tanto ponto acumulado, quem sabe vai ser irmão Wilson. Aí, no dia da prova, irmão Wilson, tem alegria e satisfação de dizer que o irmão não precisa fazer mais prova. Está tão carregado de bônus. Quem sabe pode ser a irmã Nalu, quem sabe pode ser o Elton. Né? O Elton vai rir da gargalhada. A surpresa vai ser grande, entendeu? Eu vou isentar 3 alunos da matéria de prova. Pastor, às vezes eu confundo essas coisas, porque eu levo muitas coisas na espiritualidade, aí eu não quero saber se é literal, porque se eu posso citar só um pequeno desse trecho? Rápido, que eu tenho que terminar em 2 minutos. A palavra falou, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ali eu já vejo, vou dar só uma palavra, ali eu já vejo a onipresença de Deus. Mas fica por aí. É um pouquinho mais do que isso. Não dá a resposta agora, que o povo aí vai deslizar e vai seguir o... É um negócio de pesquisa. E o próprio texto em si, quando você lê o contexto, o que é o contexto? São os 12 versículos. Já vai te dar a resposta, ok? Irmãos, vamos terminar então a nossa aula. Minha pergunta. Alguma dúvida? Tudo por enquanto entendido? Olha que essa introdução para mim deu para suar. Se você sua, eu suei mais que você, tá, gente? Próxima aula você vai suar dobrado.
dobrado, porque na terceira você já vai começar a pregar. Que é isso, pastor? Eu nunca preguei na minha vida. Só preguei taxinha na minha parede, né? Taxinha. Vou te levar a pregar, é a palavra. Eu deixo de ser Luiz Prestes Macena Filho e falo com humildade e temor diante de Deus. Se eu não colocar fogo no teu coração, para você abrir a sua abençoada boquinha e começar a pregar a palavra, se você nunca fez isso. Se você já fez, então você vai fazer com maior propriedade. Deus falou alguma coisa conosco através desta introdução de matéria? Deus falou alguma coisa com você ou não? Olha comigo, ele falou muito. Se não falou com você, então a gente vai ter que fazer uma oração aqui redobrada para Deus dar uma sacudideira em você. Então vamos agradecer ao Senhor com uma palavra de oração. Muito obrigado pelo enorme esforço que cada um de vocês fizeram. Irmã Ilana, obrigado mesmo, irmã. É só começar, irmã Ilana. Se a senhora suou hoje, olha, venha com uma roupa mais leve na próxima aula, aumenta o ar-condicionado, o negócio vai esquentar. E nos dois sentidos, vai ter unção de Deus, com certeza, né? Mas vai ter um material mais suculento, mais forte, né? Que a irmã vai ficar ou sorrindo muito, dando glória, ou a senhora vai estar um pouco exprimida, mas eu não vou deixar a senhora mal, pode ter certeza. Obrigado, irmã Vanessa. Só outro café, igualzinho aquele, para eu ficar mais feliz. Olha, diga para o Luiz que meu coração está derretendo de muito contentamento e gratidão pela vida de vocês, tá bom? Muito obrigado. Sempre, pastor, foi um prazer ter o senhor aqui com a gente. Não, isso é para gente grande, não é para mim, não. Eu sou gente graúda. Irmão Wilson, eu acho que na próxima o irmão vai estar junto com a gente. Se Deus quiser, eu vou fazer uma de maluco. Nem que eu pague, não estou falando aqui promessa de tolo, não. Eu pague o seu dia para ter off. Para estar junto com a gente. Obrigado, irmã Rosilene. Eu vou ouvir daqui a pouquinho, irmã Rosilene. Irmã Rosilene ensina, né? Mas eu quero ver ela pregar. Ela vai pregar bonita aqui para a gente, né? Meu Deus, eu vou levantar até minha mão para receber a Jesus pela segunda vez. Irmã Meire, Deus abençoe. Irmã Ana Lu, irmã Tatiana Carol, irmão Elton. Ainda não ouço a irmã Rosilene, que pena, né? Não consigo ouvir a irmã Rosilene, mas Jesus vai abrir esse mudinho aí, esse seu mudinho. É fatá, abre-te. Irmão Elton, obrigado. Irmão Cleiton, Absai, muito obrado pelo enorme esforço que vocês fizeram para estar conosco. Vamos terminar com a palavra de oração. Vamos pedir a irmã Ilana. Irmã Ilana, eu gostaria de ouvir a sua palavra de oração. Não se sinta envergonhada. Eu sei que a senhora pode ser um pouquinho tímida, tá? Mas essa timidez vai aos pouquinhos acabando. Tá? Mas gostaríamos de pedir a nossa irmã Ilana que abrisse o seu áudio e nos despedisse a Deus em oração. E lembre-se, próxima semana, a partir das 8h15, nossa segunda aula de homilética. É só o comecinho. Semana que vem, prepare-se, você vai suar muito, né? E vai sorrir também, porque Deus vai estar fortalecendo a cada um de nós no conhecimento e na sua graça. Irmã Ilana, então, abrindo o seu áudio e fazendo uma palavra de agradecimento. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui unidos com meus irmãos, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. Te peço que, em nome de Jesus, Senhor, continua capacitando o pastor, Senhor, dando orientação, que o Teu Espírito Santo venha guiá-lo, Senhor, para que nós podemos, através da vida do Teu servo, Senhor, nós podemos aprender mais e mais de Ti, da Tua palavra, meu Pai amado. Nos ajude, nos oriente, e que Teu Espírito Santo venha nos guiar para hoje e sempre. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Não vai embora, não vai embora. Nosso lema, antes de terminar, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Eu diminua.
E a Deus damos o quê? A honra, a glória. Lembre-se, vocês são tremendos, mas só Jesus é o grande. Muito obrigado. Amém, amém. Deus os abençoe. Bom descanso. A paz do Senhor. Uma ótima semana. Boa noite a todos. E até a próxima terça. Boa noite. Deus abençoe vocês. A paz. Paz do Senhor, boa noite a todos.